A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo aí? Eu estou um pouquinho fanha, mas amém. Importa que o Senhor seja pregado, seja exaltado, amém? Nós estamos no último dia da nossa série da alma. E o título de hoje é assim: Mantendo a Paz em um Mundo Tóxico. Não vai ser a última vez que nós vamos falar sobre isso, amém? Não é porque a série acabou, nós vamos parar de falar sobre isso. Mas hoje nós estamos encerrando ali uma série de mensagens que nós achamos que seria, que edificar a sua vida, que ia transformar a sua vida. E se você absorveu tudo, que você possa receber. E se você perdeu alguma, volta lá no YouTube e veja, amém? A palavra do Senhor, ela é viva. Se você viu gravado, se você ver daqui a alguns anos, saiba que a palavra do Senhor vai falar com você grandemente, amém? Antes de você se assentar, eu gostaria... Na verdade, você pode se assentar agora. Amém? Irmãos, a gente tem falado tanto sobre alma, a importância de ter uma alma saudável espiritualmente, de ter uma alma feliz, de ter uma alma em paz. E assim, nunca foi tão atual falar sobre isso. Você tem percebido como as pessoas estão adoecidas na alma? De como o inimigo tem tentado levantar situações, levantar pessoas para ferir a alma. E na verdade essa é uma estratégia do nosso inimigo muito antiga. E o Senhor tem na palavra dele os remédios, os antídotos, para que a gente possa lutar contra isso. Para que a gente possa viver apesar disso. Porque nós colocamos aqui um mundo tóxico, por quê? Você pode pensar, mas que exagero. O mundo é tão bom, viver é tão tranquilo. Não se engane, não se ilude. Nós estamos vivendo um mundo onde a palavra do Senhor diz que jaz o maligno. Onde o sistema desse mundo tenta de todo custo ir contra a palavra de Deus. Contra os princípios do Senhor. Então a gente não pode ser ingênuo de achar que não tem isso, que isso não existe, que isso é coisa da cabeça de alguém, que isso é exagero, porque existe sim uma batalha aí fora. E o campo de batalha é a nossa mente. E a nossa mente está inteiramente ligada à nossa alma, às nossas emoções, aos nossos corações. Eu não sei você, mas quando eu ouvi pela primeira vez uma palavrinha que nós falamos poucas vezes aqui, quero que você seja bem sincero comigo, se você já ouviu ou não, que nós somos um ser tricotômico. Quem já ouviu isso? Amém, a grande maioria. Algumas pessoas ainda não ouviram. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi esse termo, foi o saudoso pastor Paulo, que falava muito sobre isso. E aí eu falei, Senhor, tudo bem, eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas assim, eu queria ver na tua palavra, me mostra na tua palavra, amém? Tenha sede de respostas do Senhor, amém? Quando o pastor dizia aqui que entrou no novo tempo, foi isso que eu senti quando nós entramos aqui. A unção do Senhor está aqui nessa noite. Receba, porque se você precisa de algo, aquele que pode te dar está aqui nessa noite, amém? Faça como aquela mulher, não desista. Sabe, aquela mulher me ensina tanto, aquela mulher do fluxo de sangue, porque ela se entregava em tudo. Se for para gastar o dinheiro, ela vai gastar tudo. Se é para ir atrás de Jesus, eu vou enfrentar a multidão, mesmo que eu morra. Mas eu não desisto. Então saiba que esse mesmo Jesus que ela tocou está aqui nessa noite. E você pode tocar, amém? Os louvores têm falado também sobre medo. O medo ir embora, ser livre do medo. A palavra do Senhor diz que quando nós sentimos medo, nós ainda somos escravos. Porque os filhos não sentem medo. Os filhos se assentam na mesa, escravo não se assenta na mesa. Então se você tem observado que a sua vida é pautada com muito medo, saiba que você ainda não recebeu a adoção de Jesus. Mas saiba que ainda é tempo, amém? Que hoje, agora, você pode receber a adoção de Jesus. Porque está liberado sobre nós, amém? Toma posse aí. Receba, você é filho de Deus. O filho não tem medo. O filho se assenta na mesa.
O filho não fica cheio de dedos, não. Um filho é amado. E um filho adotado é um filho escolhido para ser amado. Então o Senhor tem um lugar seguro. Assim que eu cheguei, o Senhor ministrava no meu coração. Pessoas estão com medo. Elas sentem insegurança na alma. E o Senhor me manda dizer: o Senhor tem um lugar seguro para mim e para você. Amém? Mas nós temos que entender que nós vivemos em um mundo que é tóxico, sim. E aí, quando eu tinha essa dúvida, eu sempre sou de perguntar as coisas para o Senhor, principalmente quando eu tenho uma dúvida na palavra. E eu falo: Senhor, me fala, me explica. E assim, eu falo tanto isso, que parece assim que a gente já foi milhões de vezes, mas foi no monte, você lembra disso, né? E eu estava com essa pergunta. E aí eu falei: Senhor, me mostra na tua palavra. Me explica na tua palavra essa divisão certinho. E lá no monte, o Senhor me levou. Lá em Mateus 26, 38. Vamos ver quem acha primeiro aqui. Mateus 26, 38. E diz assim: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora vai lá no 40. Isso é Jesus falando com os seus discípulos. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor me respondeu na palavra, Jesus falando sobre como estava a alma dele, como estava o espírito dele e como estava o corpo dele. Eu falei: uau, o Senhor me respondeu em tempo real. E aí o Senhor me deu tantas lições ali, porque eu pude perceber que a alma do Senhor estava angustiada até a morte. Mas Ele disse que o espírito dele estava pronto. E eu comecei a entender que nós podemos sim passar lutas na alma, ataques na alma, e mesmo assim não sermos derrotados espiritualmente. Amém? Você crê nisso? Porque aqui nós estamos sujeitos a isso. É impossível passar uma vida inteira sem ser marcado na sua alma. Isso vai acontecer. Mas você precisa escolher se isso vai te atacar, vai te ferir, vai tocar na sua vida espiritual ou não. Porque pode sim tocar. Muitas pessoas caem espiritualmente porque estão deprimidas na alma. Porque estão deprimidas nas emoções. E isso afeta a vida espiritual. E não preciso explicar que a carne é fraca no sentido de que ele estava dizendo que os discípulos dormiram. Ou que nós podemos entender também que a nossa carne ela é tão perecível. Ela vai se acabar. Mas como o pastor Everton disse, a nossa alma ela é eterna. E a palavra do Senhor diz que cada um de nós vai dar conta do que nós fizemos pela nossa alma, amém? Através do nosso corpo sim, mas a nossa alma vai dar conta para o Senhor. Então nós precisamos nos preocupar com a alma, preocupar com algo que é eterno. Se você tem uma preocupação na sua vida, eu quero te alertar de uma coisa: a maior preocupação que você precisa ter é como está a sua alma. E uma coisa que eu entendo e aprendi com Jesus é que nós podemos identificar e correr para onde? Para a oração. Isso é um remédio, é um antídoto que o nosso Deus nos deu. A sua alma está abatida, a sua alma está angustiada até a morte. E aí você vai se trancar e vai esquecer do Senhor? Não. Jesus nos ensina que aí sim Ele precisava se retirar para orar. E se você continuar lendo aqui, você vai entender que o Senhor foi e voltou, os discípulos estavam dormindo e falou: vocês não podem vigiar comigo? E Ele voltou para orar novamente. E quando Ele chegou, eles estavam dormindo de novo. Uma coisa eu entendo: quando nós estamos com a nossa alma abatida, nós precisamos orar, redobrar a oração, ir para o lugar no secreto. Nós podemos também chamar amigos de oração para orar conosco. Mas ao exemplo de Jesus, a responsabilidade é minha. Porque eu não posso pedir para os meus amigos orarem comigo e falar assim: ó, vocês vão orar e eu vou dormir. Como disse o pastor, a carga é minha, amém? Por mais que você pode pedir para amigos de oração orar com você, eles podem dormir. Porque não é a alma deles que está angustiada até a morte.
mas é uma responsabilidade minha e sua. Buscar no Senhor que nós venhamos ser fortalecidos. E nós sabemos o que acontece em seguida, quando o Senhor repreende eles mais uma vez, aqui os algozes do Senhor chegam e Ele fala assim, chega, não dá mais tempo. E outra coisa que nós aprendemos com o Senhor, é que nós temos que ir no lugar de oração. Nós podemos sim repartir com pessoas que são próximas, que são íntimas de Deus. E que nós temos que perguntar ao Senhor, qual é a sua vontade? Nós falamos aqui no culto de mulheres, existe a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. As duas são o Senhor que concede. Eu exemplificava aqui quando Ló, os anjos foram tirar ele lá de Sodoma e a cidade estava sendo destruída. E os anjos falaram assim, arrastando Ló e falaram assim, ó, foge daqui, nós vamos te mandar para o lugar. E ele disse, anjo do Senhor, tenha misericórdia do teu servo. Me permite ir para Zoar, que é uma cidade que eu consigo ver daqui. E ali eu vou ficar seguro. E aí os anjos disseram assim, nós vamos permitir que você vá. E Zoar significa pequeno. Muitas vezes o Senhor tem um lugar grande para nós. O Senhor está nos tirando de Sodoma. Está tirando de um lugar que não vai fazer bem para você, que não vai fazer bem para o plano que o Senhor tem para a sua vida. Mas nós não queremos o que o Senhor tem porque é desconhecido. Nós não confiamos no Senhor, nós queremos ir lá onde a gente está vendo. E isso não é fé, porque se eu estou vendo, eu não estou confiando. Eu não tenho fé. E nós queremos ficar num lugar pequeno, mas é um lugar que nós conhecemos, que é um lugar seguro. Mas se você prosseguir na leitura, você vai ver que Ló diz assim, Ló vivia em Zoar e vivia cheio de medo de viver naquele lugar. Uai, eu até escrevi no meu esboço, uai. Se era o lugar que ele pediu para ir, se era um lugar que ele queria ir, por que ele estava com medo agora? Mas a vontade permissiva de Deus permitiu que ele estivesse lá. Mas a vontade diretiva de Deus é outra. Amém? Aprenda com Jesus a pedir a vontade dEle, a vontade diretiva dEle. E eu contei para as irmãs que certa ocasião da minha vida, o Senhor me deu uma direção e eu implorei para o Senhor fazer diferente. E o Senhor me permitiu fazer diferente. E aí quando eu me dei conta que o Senhor testou meu coração e eu não passei no teste, aquilo me destruiu. Aquilo me fez chorar tanto na presença do Senhor. Aquilo que me fez me arrepender tanto. Porque o Senhor estava testando o meu coração. Talvez o Senhor testou seu coração e você não passou. Mas o Senhor tem misericórdia e graça para você, amém? Se você está aqui é porque tem uma nova chance para você. O Senhor te chamou porque o Senhor tem a sua vontade diretiva para você ainda. Senhor, mas nós temos que fazer como Jesus. Esse cálice é muito doloroso, esse cálice eu não quero enfrentar. Mas todavia, seja feita a sua vontade. E quando o Senhor me trouxe o entendimento de que eu não tinha passado naquele teste, eu fiz uma música. Nós ainda vamos cantar ela, Bruna. E dizia assim, que a vontade de Deus, no começo ela pode ser amarga, mas depois ela é doce. Assim como foi com Jesus. Mas a minha vontade, no começo ela pode ser doce, mas depois ela fica amarga. Então eu quero a sua vontade, Senhor, mesmo que seja amargo o cálice que eu esteja tomando, porque eu sei que ela vai produzir doçura lá na frente, amém? O amargo que Jesus enfrentou, trouxe para nós salvação naquela cruz. Se Jesus tivesse passado aquele cálice, eu e você estaríamos condenados ao inferno até agora. A dor que Ele passou, o sofrimento que Ele passou, que Ele não recusou, trouxe para mim e para você salvação. Então nós temos sim que aprender com Jesus. Sim, que a alma angustiada, ele tinha um motivo muito justo para estar. Eu sei que na sua vida podem acontecer situações que você vai se deprimir, e é um motivo justo. Mas aprenda com Jesus a não ficar nesse lugar, a não ficar nessa caverna, a não ficar se martirizando, culpando alguém, lambendo as suas feridas. Mas vá para o lugar de oração. Vá pedir para o Senhor a vontade dEle na sua vida. Talvez o Senhor vai trazer na sua mente, agora na sua memória, coisas que o Senhor te chamou lá atrás, mas você falou, Senhor, eu quero ficar por aqui mesmo. Mas que hoje você vai dizer, Senhor, todavia seja feita a sua vontade.
Então o Senhor me explicou que existe sim essas 3 divisões em nós. E o que nós precisamos fazer para vencer isso, para isso que vem contra a nossa alma. Mundo tóxico. Você já entrou num ambiente que tinha algum produto tóxico? Você viu na televisão? Como que as pessoas fazem para entrar num lugar assim? Pode responder. Máscara, aqueles oxigênio para respirar, dependendo do lugar. A pessoa consegue entrar num lugar tóxico sem se proteger e sair de lá sem se contaminar? Então, quando nós vamos entrar em um ambiente tóxico espiritualmente, nós também precisamos estar protegidos. Nós também precisamos usar utensílios que vão fazer nós andarmos naquele lugar, mas não nos contaminarmos. Assim também é na vida espiritual. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, amém? Porque senão nós não vamos resistir, nós vamos ser contaminados. Vocês já viram aqueles filmes quando a pessoa é contaminada, ela tem que ficar numa câmara isolada, não pode ter contato com ninguém, até ter a descontaminação, ela não pode tocar em ninguém. Nós precisamos estar sempre nos descontaminando diante do Senhor. Amém? Não adianta, não vai sair da sua mente se você vir na igreja uma vez por mês, uma vez por semana. Se você não vai no lugar de oração. Se você não se retira no lugar secreto. Se você não se enche da palavra do Senhor. O Senhor nos diz, Ele nos alerta. Nem tudo seriam flores. A palavra do Senhor é clara em dizer que no mundo nós teremos aflições. Amém? Mesmo que você não disse amém. Essa é uma promessa que está na palavra. Não é uma possibilidade. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E Ele disse que Ele não iria nos tirar do mundo. Mas Ele disse para nós olharmos para Ele, porque Ele venceu esse mundo. Amém? O Senhor é o maior exemplo que nós temos para tudo. Então, eu gostaria que abrisse agora no tema principal, que está lá em Isaías 26, versículos 3 e 4. Isaías 26, 3 e 4. Me ajuda aí, gente. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor conservará em paz aquele cujo propósito está firme nele. O Senhor conservará em paz, algumas traduções dizem, cuja mente está firme em Jesus. Paz, ao contrário de que muita gente acha, não é ausência de conflito. A paz é um estado interior que mesmo no meio do conflito, eu consigo passar. Porque o Senhor não disse que nós não teríamos conflito. Mas o Senhor nos deu a paz dele. E isso não é contraditório. É possível passar as adversidades da vida, estando protegidos com a paz do Senhor. Mas aqui existe alguns segredos. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Está firmada no Senhor. Aquele que não duvida. Então, volta lá para mim no 3. Eu aprendi com meu esposo. Agora nós lemos. Tu conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme e ele confia em ti. Então, não será conservado em perfeita paz. Vamos ler o contrário. Aquele cujo não tem a mente firme em Jesus. Você conseguiu entender? Quando nós não estamos com a nossa mente ligada no Senhor, confiando na sua palavra. Mesmo com temor. Porque coragem não é ausência de medo, é continuar apesar do medo. Sabendo que Ele está conosco, que Ele passa conosco, porque Ele é uma rocha firme e inabalável. E lá no versículo 4, diz assim, pode passar lá para o 4.
confiai no Senhor perpetuamente. Se a resposta é confiar no Senhor para ser mantido em paz, então Isaías continua ali dizendo: então confiai no Senhor perpetuamente. Se Ele é a fonte da minha paz e confiar nele então eu preciso confiar nele sempre. Eu preciso confiar nele toda hora, em todos os momentos. Não só quando eu acho que está mais difícil. Não só quando parece que eu não estou aguentando mais, mas é em todos os momentos, perpetuamente. Porque o Senhor é uma rocha firme e inabalável. Você só dá valor a estar em cima de uma rocha firme e inabalável quando o resto do ambiente, o resto do chão ali é instável. Porque se tudo for uma rocha, que vantagem há em estar em cima de uma rocha? Então nós podemos entender aqui, quando nós estamos no Senhor, há uma estabilidade na nossa alma. Porque fora disso, há muita coisa que vem contra a nossa alma, contra a nossa vida, contra o nosso corpo, contra o propósito, os princípios do Senhor. Mas estando nele, Ele é uma rocha eterna. Ele jamais será abalado. Ele jamais mudará de lugar. O Senhor jamais estará ocupado para atender aquele cuja a mente está firme nele. Aquele que confia, aquele que sabe quem é o Senhor. E nós precisamos confiar no Senhor e declarar para a nossa alma que nós estamos confiantes no Senhor. Abre para mim lá em 2 Coríntios 5, porque isso vem para todos. Ah, mas ele ou ela é pastor. Ah, ele ou ela estuda mais a Bíblia. Isso vem para todos, isso veio para Jesus. E isso veio para grandes servos do Senhor também, como para Paulo. 2 Coríntios 5. Coloca no 7, por favor. Não, eu anotei errado, para variar. 2 Coríntios, eu vou achar aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 7, versículo 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Mas o Senhor consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha só o que Paulo diz aqui, que por todo lado vinham conflitos contra ele. E ele tinha sim perseguição externa, pessoas queriam matá-lo por amor a Jesus, por pregar a palavra do Senhor. Mas ele também diz aqui que do mesmo tamanho, também vieram temores internos. Quem já experimentou isso? Quem já passou por isso? Todos nós. E a palavra do Senhor diz que o Senhor que consola a todos, Ele permite sim que os seus justos, que os seus filhos passem por isso. Trouxe consolo para ele. E o Senhor tem consolo para mim e para você também. E nessa ocasião ele diz assim, que o Senhor me consolou mandando a Tito. Olha que interessante. Uma vida, uma pessoa foi o consolo para Paulo naquele momento. Quantos amigos de Deus são consolo para nós em muitos momentos? Quantos amigos de Deus, que são nossos amigos também, o Senhor envia para nos aliviar, para nos alegrar. Ah, como é bom ver o rosto de um amigo. Glória ao nome do Senhor. Então, o Senhor que nos consola, sabe o que nós precisamos, no momento em que nós precisamos, quando a nossa mente está firmada no Senhor. Por isso que o inimigo manda tantas coisas para abalar a sua mente. Porque se ele abalar a sua mente, ele abala a sua confiança em Deus. E ele sabe que você não vai conseguir. Ele sabe que é muito mais difícil conseguir. Então nós precisamos lembrar a nossa alma que existe um jeito de nos blindarmos no mundo tão tóxico quanto esse, para estarmos na rocha firme que é Jesus.
Então, olha só, vamos recapitular. Jesus, ele foi para a oração. Para Paulo, o consolo foi Tito, naquele momento. Claro que é porque ele confiava em Deus. E o Senhor nos disse aqui em Isaías, que o Senhor conservará em perfeita paz. A paz que o mundo dá, ela não é perfeita. A paz que você sente porque você fez algo que você sentiu que foi agradável para você, não é uma perfeita paz. A perfeita paz só vem de Jesus. E nós precisamos nos manter nela, ou buscá-la a todo custo. E o Senhor está dando a cada um de nós a receita, o caminho que nós precisamos fazer, nós precisamos seguir. Porque a nossa mente, ela pode nos levantar e também pode nos destruir. Quantos pensamentos, como o pastor disse esses dias, pensamentos intrusos, entram na nossa mente e nós pegamos como se fosse nossos. E isso tem impedido pessoas de exercer o propósito que Deus tem na vida delas. Tem impedido pessoas de pregarem a palavra porque se sentem incapazes, se sentem indignas. Quem é digno? Quem é capaz? Senão o Espírito Santo que habita em você. Mas quando você acredita na mentira, sabe o que você demonstra no mundo espiritual? Que você não tem fé, que a sua mente não está firme em Deus. Porque quando um guerreiro vai enfrentar o outro e ele sente medo nos olhos do outro, ele já pensa assim, a batalha está ganha. Porque ele não sabe. E quando é no caso do nosso inimigo, ele fala assim, ele não sabe a força que ele tem. Ele não conhece o Deus que ele tem, então eu vou conseguir destruí-lo. Eu vou conseguir mexer com a mente dele. E a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 20, fala sobre isso. Fala sobre essas guerras, essas batalhas. Deuteronômio 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra o teu inimigo, e vires cavalos e carros, e o povo maior número que tu, não os temerás. Pode continuar. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. Volta, não terminei. Vai no versículo 2, por favor. Deuteronômio 20. Quando vocês forem à guerra contra os teus inimigos e virem carros e cavalos e um exército maior que o teu, não tenha medo, pois o Senhor teu Deus, que os tirou da terra do Egito, estará com vocês. Quando você chegar na hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel, hoje vocês vão lutar contra os teus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos e lhes dará a vitória. O Senhor já tinha garantido a vitória, mas o Senhor não vai dar a vitória para um povo que não acredita que Ele vai dar a vitória. Mesmo que o exército fosse muito maior, você está confiando em quem? Na força do seu braço ou no Deus que você serve? Ah, mas a batalha que eu estou enfrentando lá é tão difícil. Mas se o Senhor teu Deus está à sua frente, não demonstre medo diante do inimigo, amém? Esses dias a gente foi numa igreja, eu não consegui me lembrar qual. O pastor Wanderson estava perto de mim. E aí tinha um baterista tocando, sabe assim, gesticulando, fazendo um carão, assim, não era, pastor? Aí eu falei assim, nossa, o baterista está tocando bem desse jeito ou é pose? Aí o pastor Wanderson falou assim, pastora, ele está fazendo pose, porque ele está errando um monte de coisa ali. E assim, mas a cara dele, parecia que ele era o maior e melhor baterista do mundo, porque ele me fez acreditar pela cara dele. É assim que nós precisamos ser diante do inimigo, amém? É como aquela mulher, como vai? Vai tudo bem, porque eu vou falar com quem pode resolver. Eu não vou ficar chorando no Facebook, chorando pelos cantos, o que está acontecendo. Eu sei quem pode resolver, amém? Então, enquanto eu não falar com ele, eu não vou falar com mais ninguém. Ah, tem aquela modazinha, né, de confundir o inimigo. Isso aí é que nós precisamos fazer sempre. Tá difícil, tá doendo, Senhor, eu te agradeço. Eu te louvo. Eu creio na vitória, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa vitória.
Eu te louvo, Senhor. Eu já disse aqui, eu tive muita dificuldade. Foram anos de infertilidade depois que eu tive a Nicole. E eu queria muito ter um filho, fazia exames, não acontecia nada. Mas toda vez que eu falava com meu esposo, eu falava assim: você está falando isso para a mãe dos seus filhos? Eu tinha uma filha só, mas eu já declarava que eu teria mais de um filho. Você precisa confundir o seu inimigo. Eu chorava assim, eu pedia para o Senhor assim, mas eu sabia que eu seria mãe de filhos. E na sua vida também é assim. Declara em nome de Jesus, amém? Vamos confundir o inimigo, porque o nosso Deus, Ele não vai nos dar a vitória porque o nosso exército é grande, mas Ele vai nos dar a vitória porque a nossa mente está firme nele, porque nós estamos confiando no nosso Deus. Olha só como que é importante acreditar. Lá no versículo 8 desse mesmo capítulo diz assim: por fim os oficiais acrescentarão: se alguém estiver com medo e não tem coragem, volte ele para casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados, porque os oficiais terminarão de falar aos exércitos designados, e os chefes vão comandar as tropas. Você entendeu aqui? Se você é tímido e covarde, se você não está acreditando, não atrapalhe a fé do outro. Vá para um lugar de oração. Vai para casa. Se alguém te falou assim: eu tenho um sonho de fazer tal coisa, não vem jogar areia no sonho do irmão, não. Ele está acreditando, amém? Concorda com ele. Em nome de Jesus, irmão, eu creio com você. Eu te empresto a minha fé, amém? Porque o meu Deus não precisa de situação favorável para agir. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Pode não ter nada agora, pode depois ter uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vai vir um temporal, amém? Eu acredito, porque foi meu Deus que falou. E a minha mente está firme no Senhor. A minha mente confia no meu Deus. Nós precisamos nos manter firmes, porque nós precisamos demonstrar para o nosso irmão e para o inimigo da batalha que nós acreditamos. Muitas vezes o diabo, ele tenta desestabilizar a nossa fé, jogando pensamentos contrários, usando pessoas para falar coisas contrárias do que Deus falou para você. É para pegar se você está com a mente firme ou não. Ah, porque se você titubear, tiver ali até tocando bem a bateria, né, no exemplo, mas tiver com cara de que não tá com cara de coitado, o inimigo vai achar: nossa, aquele baterista não é bom. Mas quando o baterista faz carão e mete a mão ali na baqueta mesmo, todo mundo está achando que ele é um excelente baterista, porque é o que está dentro de mim. Eu acredito é no meu Deus, amém? Bateristas do Senhor, nós vamos sim vencer, e nós vamos animar os nossos inimigos. Nós vamos ter que voltar para casa, não. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, porque os sacerdotes vão dizer que vocês terão vitória. E aí os sacerdotes, os homens de Deus, mulheres de Deus, têm dito que vocês vão vencer, que o Senhor vai mudar a sua vida, que o Senhor tem um plano sobre você, que essa igreja terá 1000 membros. Pastor Antônio Cirilo falou que ela terá 2000 membros. Amém? Eu acredito. Nós precisamos agir como uma igreja de 2000 membros. Como? Chegou alguém ali na porta, né? Trata, leva, porque assim, nós somos uma igreja grande, 2000 membros, amém? Os pastores não vão conseguir atender todo mundo, não vão conseguir chegar até todo mundo. A minha igreja é tão grande, mas é tão grande, que eu estou aqui para servir. Eu vou servir você. Cada pessoa que chegar até ali e for bem tratado por você, né? E você demonstrar que você está feliz na igreja que você... Não você falar assim: ah, mas a minha igreja é boa. Tem uns defeitos que toda igreja tem. Ah, pelo amor de Deus. Tá com fé, vai para casa. Tá sem fé, vai para casa. Tá com medo, volta para casa. Agora, se você acredita, você profetiza, amém? Ah, eu sou um dos mordomos dessa igreja. Eu sou um dos obreiros dessa igreja. Mesmo que você ainda não seja, haja como se fosse. Amém? Eu sou um dos pregadores dessa igreja. Ah, já pregou quantas vezes? Nenhuma, mas eu tenho 52 esboços lá em casa pronto. Agora, se você quer ser pregador, você vai esperar fazer o esboço quando tiver a oportunidade? Acredita! Você acredita no seu ministério? Teve um dia que eu ouvi uma frase dizendo assim: eu acho que ninguém aqui tem coragem. Você tem coragem de olhar para o céu e falar assim: Deus,
abençoo o meu ministério da mesma maneira com que eu me dedico a ele, da mesma medida, eu acho que ninguém tem coragem. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, não, eu preciso buscar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso fazer mais. Eu não tenho coragem de fazer essa oração, porque eu preciso me dedicar mais, eu preciso agir como se fosse. Sabe aquela pessoa que você ama, que você quer ver os pés do Senhor? Visualiza ela na casa de Deus. Visualiza a roupa dela. Porque você está demonstrando para o inimigo que você acredita. Está demonstrando para o seu Deus que a sua mente está firme. Mesmo que a sua alma doa. Mesmo que esteja chorando. Vá para o lugar de oração e chore aos pés do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Para a gente caminhar, para encerrar. Abre lá para mim Filipenses 4. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pode prosseguir. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ninguém vai conseguir vencer, ninguém vai conseguir ter paz na alma, vencer no mundo tóxico, se você estiver se enchendo de qualquer coisa que não seja verdadeiramente a palavra de Deus. Ah, você tem ouvido pessoas somente que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus? Você tem ouvido podcasts de pessoas que não conhecem a palavra do Senhor? Tem visto jornais que só deixam você aterrorizado? Você não tem se alimentado de tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que é respeitável. Se tem alguma virtude, nisso pensais. Vamos ler mais uma vez? Volta lá para mim no 7. Quero que você fique em pé. Os pastores vão ungir. Enquanto a Bruna canta essa canção, vocês podem vir aqui na frente para receber a unção, amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, a paz do nosso Senhor. Prossegue só mais algum versículo. Eu quero ler um que eu não li ainda. 8, 9. Olha só. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. Paulo falando. E o que viram em mim, isso ponham em prática. Paulo sofreu perseguições, temores externos e temores internos. Batalhas externas e temores internos. Mas ele diz assim, olhem para mim, como eu enfrentei isso. E me imitem. E diz assim, ponham em prática, porque o Deus de paz estará com vocês. Se nós fazermos tudo isso que ele falou aqui, nos encher de tudo que é bom, de tudo que é agradável, da palavra do Senhor, ele não está dizendo que a paz de Deus estará conosco. Ele está dizendo que o Deus de paz estará conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.